Aqueles que se adaptam aos ouvidos delicados e escrupulosos dos áticos são aqueles que se devem considerar falar à maneira dos áticos. Existem muitos gêneros de aticistas, mas estes, dos nossos tempos, são admirados apenas por um único. Pensam de fato que apenas discursa à maneira ática aquele que fala de forma rude e não polida, desde que o faça com elegância e sobriedade. Erram ao pensar que é o único estilo ático, mas não quanto ao fato de ser ático. Na verdade, no juízo destes, se aquele é o único estilo ático, nem sequer Péricles, a quem é concedido o primeiro lugar sem controvérsia, discursou à maneira ática. Ele que, se utilizasse o estilo simples, Aristófanes nunca teria dito que abrilhantava, maravilhava e envolvia toda a Grécia. Admitamos que Lísias, aquele autor espirituosíssimo e elegantíssimo, falou à maneira ática. Quem poderá negá-lo? Desde que em Lísias vejamos existir um estilo ático, não um estilo simples e desprovido de ornato, mas um que não tenha nada de inconstante ou defeituoso. Na verdade, ou falar ornada, grandiosa e copiosamente é próprio dos áticos, ou então não são áticos Ésquines e Demóstenes. Então, vamos por enquanto guardando esses nomes aqui que ele fala, Ésquines, Demóstenes e Lísias, não é? Eis que, por outro lado, se declaram alguns tucididianos, né? Tucididianos, um gênero novo e inaudito de ignorantes. De fato, aqueles que seguem Lísias seguem um defensor de causas, não um notável e sublime, mas um sutil e elegante, que pode alcançar renome nas causas forenses. Tucídides, por outro lado, narrou as façanhas, as guerras e as batalhas, viva, sábia e excelentemente, mas nada dele pode ser transposto para a prática forense e para a vida pública. Aqueles mesmos discursos contêm muitas frases de tal forma obscuras e confusas que dificilmente são inteligíveis, o que é o erro máximo no discurso público. Há tanta perversidade nos homens que, apesar de descobertos os cereais, se alimentam de bolotas? Se a alimentação pode ser aperfeiçoada para o benefício dos homens atenienses, o discurso não pode? Qual dos retores gregos alguma vez retirou exemplos de Tucídides? Não obstante, reconheço, ele é louvado por todos como um comentador prudente, severo e grandioso dos acontecimentos, não por se ocupar de causas judiciais, mas por narrar as guerras em textos históricos. Deste modo, nunca foi verdadeiramente considerado orador e, se não tivesse escrito história, o seu nome não seria conhecido, embora ele fosse honrado e nobre. Todavia, ninguém imita a sua dignidade no pensamento e nas palavras, mas quando proferem algumas frases incompletas e desconexas, as quais se poderiam fazer até sem mestre, acreditam ser irmãos de Tucídides. Encontrei também quem queira ser igual a Xenofonte, cujo estilo, na verdade, é mais doce que o mel, mas muito afastado do tumulto do foro. Retomemos então a nossa tarefa de delinear aquele orador ideal e moldá-lo naquela eloquência que Antônio não encontrou em ninguém. Empreendo uma tarefa vasta e verdadeiramente árdua, Bruto, mas penso nada ser difícil para quem estimo. Admiro e sempre estimei os teus talentos, os teus interesses e o teu caráter. A cada dia que passa sou expectante dos teus doutíssimos discursos, cada vez mais inflamado, não só pela expectativa, a qual me inflama, dos nossos encontros, mas também pela maravilhosa reputação de incríveis virtudes que, aparentemente incompatíveis, são harmonizadas pela tua prudência, que é tão diverso como a amabilidade e o rigor. Quem algum dia foi considerado mais venerável ou agradável que tu, que haverá de mais difícil que ter agradado a todos numa multiplicidade de discursos judiciais? És capaz, todavia, de dispensar aqueles contra quem pleiteaste, tranquilos e calmos. De tal forma fazes que, ainda que nada faças para ser agradável, tudo aquilo que fazes seja grato. Portanto, em toda a terra, apenas a Gália não arde num incêndio comum.
Gália na qual tu próprio fruíste o teu mérito, ganhando fama na luz da Itália e associando-te aos melhores cidadãos na flor da juventude e na força da idade. Mais importante que tudo, mesmo nos teus dias mais atribulados, nunca abandonaste o estudo da doutrina, mas sempre escreveste tu próprio algo ou me incitaste a escrever. Empreendo esta tarefa logo depois de terminar o Catão, obra que eu próprio, receoso destes tempos inimigos da virtude, não empreenderia, não fosse por ti que me exortaste, e se, comovido pela memória dele, tão cara para mim, fosse ilícito obedecer, não o fazendo. Eu testemunho que ousei escrever estas palavras, incitado por ti, apenas de eu não querer fazer, pois quero partilhar contigo este crime, de forma que, se eu não puder defender-me em tamanha causa, seja a tua culpa por me teres imposto tamanha tarefa, e minha por tê-la recebido. De qualquer forma, o louvor de ter dedicado esta obra a ti compensará o meu erro e julgamento. Mas tudo o mais difícil é determinar a forma mais perfeita, que em grego se diz caráter, pois uma coisa é melhor para uns e outra para outros. Um diz, gosto de Ênio porque não se afasta do uso comum das palavras. Outro diz, gosto de Pacúvio, pois todos os versos da sua obra são ornamentados e elaborados e muitas coisas são tratadas de forma inferior na obra do outro. Diz outro que gosta de Ácio. Várias são certamente as opiniões, e tal como acontece com os gregos, não é fácil a distinção da forma mais excelente. Na pintura, encantam a uns as coisas hórridas, rudes, sombrias e obscuras, e a outros as coisas luminosas, alegres e brilhantes. Qual é o critério para enunciar a regra ou fórmula quando cada um se distingue no seu próprio gênero e os gêneros são numerosos? Eu não sou afastado o meu propósito por este escrúpulo. Eu não tenho afastado meu propósito por esse escrúpulo e penso existir em todas as coisas algo de perfeito, ainda que esteja escondido, e que essa perfeição pode ser avaliada por aquele que é conhecedor desse assunto. Como poderemos encontrar uma fórmula ou preceito comum, sendo cada um dos oradores tão excelente em seu próprio gênero e sendo tantos os gêneros? Porém, este temor não me afastou do meu objetivo, porque creio que em todas as coisas há um grau de perfeição, mesmo que oculto, que pode ser entendido por toda pessoa inteligente. Mas por serem os gêneros do discurso tantos e tão diversos, prescindirei agora dos louvores e dos vitupérios das suas óreas e de outros escritos semelhantes, por exemplo, do panegírico de Isócrates e de muitas outras obras dos sofistas, e dos demais gêneros que nada têm a ver com a controvérsia forense. Por exemplo, o que os gregos chamam de epidídico, que serve somente para recreação e deleite. E não prescindo desses gêneros julgando-os depreciáveis, creio antes que, com eles, pode ser educado o orador que queremos formar. Muito bem. Então, até aqui, não é? Nós temos ali uma longa introdução em que Cícero... uma introdução não, porque aqui já havia sido introduzido o tema, mas uma ampliação, em que Cícero trata de alguns temas relativos ao seu próprio método para chegar a determinar o que seria um orador perfeito, não é? Então, há diversos exemplos, não é? Principalmente Lísias, Ésquines e Demóstenes, que são oradores que falaram com forma ática, não é? Seguindo um estilo de discurso próprio da região de Atenas e arredores, da Ática em si mesmo, que é um gênero médio, certo? Nós temos aquele gênero muitíssimo ornado, nós temos o gênero mais rude. E aí no meio nós temos uma mistura dos dois. Não é um gênero de rude como se fosse qualquer pessoa do povo a falar sem nenhuma técnica. E também não é um gênero todo empolado, onde o que vale mais são os malabarismos das palavras do que o próprio conteúdo
ou a boa escolha destas palavras, né? Então, nesse gênero, sobressaíram-se Lísias, Ésquines e Demóstenes, principalmente. Aqui nós temos como grandes oradores. É claro que também temos Péricles, anterior, nós temos o próprio Solon, que Cícero por acaso não cita aqui, mas que conta entre estes grandes oradores, certo? São oradores já, né, no caso Lísias, Ésquines e Demóstenes, contemporâneos um pouco, pertencentes ao período que nós chamamos de Grécia Clássica, que vai desde de pensadores como, né, que inclui nesse período os grandes filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, inclui nesse mesmo período de Grécia, de Atenas clássica, as grandes tragédias, não é? Como as de Sófocles, Ésquilo e Eurípides, inclui as grandes obras de história, como de Heródoto e Tucídides. Então, com relação à oratória, nós temos esses três, não é? Lísias, Ésquines e Demóstenes. Bem, é neste estilo aqui que todos buscam se espelhar na Roma antiga, na Roma de Cícero, né? Alguns séculos depois. É através do estudo destes oradores que se formam os oradores em Roma. Porém, existe três gêneros de discurso, não é? Ou melhor, três objetivos que nós temos na oratória. E um deles é justamente o elogio, certo? Nós podemos chamar também de epidídico. E nós temos e Cícero diferencia bastante do discurso forense, né? Então, nós temos assim um discurso de elogio, um discurso de tomada de decisão, e nós temos o discurso judiciário, que é ao qual o Cícero principalmente se dedica aqui. Não que ele tenha que ele ignore os outros e ache que os outros não sirvam para nada, mas justamente ele trata como uma formação. O ápice mesmo da oratória está na coisa pública, o ápice mesmo da oratória está nas decisões do foro, certo? É a oratória forense. E os outros gêneros todos, não é? Que seja até mesmo uma retórica de tipo epistolar. Cícero ignora ou deprecia ou discrimina esse gênero? Não, ele trata como um caminho que deve ser seguido para que, enfim, se chegue na oratória forense, que é a mais útil e a mais prática de todas elas. Isso é típico dos romanos e não há como fugirmos dessas questões todas aqui.